excesso, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Excesso. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar, esquecer, que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito é discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Repara, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Livro Palavras de Vida Eterna, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 73, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É interessante a gente, vez por outra, lembrar disto. O que está fora de nós são caminhos transitórios. A estrada definitiva é o que carregamos como virtudes, como saberes, os sentimentos, afetos, amores, os recursos sagrados da fraternidade, da caridade, da bondade, sempre estarão protegendo as vibrações do amor que carregamos conosco. E esses recursos, no corpo de carne ou fora dele, no mundo espiritual, eles têm o mesmo valor e mais um pouco, porque a nossa consciência fora do corpo de carne estará desperta e ampliada na compreensão, no entendimento maior da vida. Ora, evidentemente que o que é material, o que está fora de nós, não nos servirá no mundo espiritual. E nós temos que prestar bem atenção que tipo de bagagem carregamos, porque sempre carregamos alguma bagagem, ainda que de maneira temporária, porque, vez por outra, precisamos. Se vai chover, é importante um guarda-chuva. Se está fazendo frio, é muito importante
um agasalho, um casaco, um paletó, uma capa, alguma coisa que possa nos proteger do frio. Se estamos com fome, também é muito importante um farnel, carregarmos conosco um farnel, um suprimento para, na hora da fome, nós temos como meter a mão na bolsa e lá está o farnel, nessa continuada viagem evolutiva. Mas observemos, fora do corpo, nada que é material, nem os alimentos materiais, nos servirão. Daí que nós não devemos pensar que comeremos, que beberemos quando estivermos fora do corpo de carne, porque nós não precisaremos dos alimentos materiais que temos aqui no mundo material. No mundo espiritual, os suprimentos para a alimentação do espírito são outros. Nós vamos absorvê-los pela respiração e pela própria estrutura do nosso corpo perispiritual, como uma esponja maravilhosa que vai absorvendo esse fluido cósmico universal que alimenta e que dá sustentação à vida. Mas para chegarmos até lá, nessa compreensão, e dispensarmos a questão do alimento, quando estivermos fora do corpo, precisamos exercitar aqui. Não devemos comer além da conta, não devemos amontoar em despensas além do que necessitamos. O mesmo se dá com o vestuário. A roupa guardada sem uso é asilo de traça, como disse o Emmanuel. E o alimento estocado em excesso vai virar podridão, vai apodrecer. Então é preciso que entendamos a nossa condição, a nossa necessidade atual, a nossa necessidade futura, quando fora do corpo. E isso é extraordinário. Todo conhecimento que pudermos acumular antecipadamente para a nossa estadia lá no mundo espiritual, ótimo, melhor. Porque ainda hoje o Senhor poderá pedir a nossa alma ou o nosso corpo de carne, né? Podemos atualizar o texto falando nesse sentido, porque nós somos a alma, nós somos o espírito, nós não temos uma alma, nós não temos um espírito. Evidente que Jesus teria que falar assim como ele falou, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, porque não haveria compreensão se ele falasse como nós estamos falando agora com o Espiritismo. Com o Espiritismo, nós sabemos que nós somos o Espírito. Nós não temos uma alma, nós não temos o Espírito, nós somos a alma. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder os recursos sagrados no mundo espiritual, não é? Perder as possibilidades na vida permanente, que é a vida espiritual. A vida material é uma vida transitória. Então, na verdade, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo no sentido material e perder todos os recursos morais e espirituais, ou perder o próprio corpo hoje. Imaginemos, perdêssemos o corpo hoje, nosso corpo morresse hoje. Por mais que tivéssemos recursos materiais, esses recursos de nada nos serviriam. Então é preciso entender que nós somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue, e ficamos um tempo no corpo e um tempo fora do corpo. E o que adianta juntar coisas materiais se não poderemos tê-las a posteriori e usá-las? Ora, nós devemos sim, segundo a previdência e a prudência e a vigilância, guardar recursos
de manutenção, mas sem exagero. Natural que se tenha uma reserva de dinheiro, uma poupança, para uma eventual necessidade de emergência, um remédio, uma doença, alguma coisa que nós vamos precisar. E é natural que se guarde, que se tenha algum recurso financeiro guardado. Mas o excesso, aí é bobagem. A mesma coisa é o excesso de alimento. Nós vamos guardar um monte de alimento porque nós... Não, vai estragar, não adianta. Não é o alimento, vai estragar. Ah, vamos comprar centenas de roupas, de camisas, de calças. A traça vai comer, nós não vamos ter onde guardar. E a traça vai virar asilo de traça. No mundo espiritual é diferente, tudo é diferente. Mas mesmo aqui, todo excesso deve ser combatido. Todo supérfluo, tudo bem um supérfluozinho ou outro, né? Não é bem ninguém é de ferro. Mas todo exagero, todo excesso, aí complica. Por isso que Emmanuel dá o título da página, excesso. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar, esquecer, que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Então, se nós tivermos um excesso de supérfluo, é como se fôssemos loucos, porque nós não vamos utilizar aquilo, nós não vamos consumir aquela situação. Então, como ele diz, é introdução à loucura. E ainda mais, depois que o espírito desencarna, se ele não está instruído no sentido espiritual e moral, ele fica preso às coisas materiais. E quanto maior a quantidade de coisas materiais, maior será a prisão para o próprio espírito. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Observemos que o Emmanuel vai chamando a nossa atenção carinhosamente para essas reais preocupações que temos que ter enquanto espíritos imortais que somos.